Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Hoje, dia 9 de março de 2026, né? Começou oficialmente a temporada 2026 da nova Fórmula 1, né? E a pergunta que não quer calar, e você, por gentileza, deixa o teu comentário aqui nesse vídeo. Você gostou do que você viu nesta corrida? Você gostou da nova Fórmula 1? E não mais importante, né? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso é importante demais para nós continuarmos aqui fazendo esse conteúdo e também trazendo engajamento do YouTube, né? O vermelhinho. E, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando. Não parece, mas a gente tem o diploma de jornalista, né? E vamos falar um pouquinho sobre o GP da Grande Prêmio da Austrália, a abertura dessa nova temporada, dessa nova Fórmula 1, né? Basicamente, gente, a Fórmula 1, o que ela virou, né? É o que a gente vai ver as novelas, os capítulos, né? Dessa novela, dessa temporada de 2026. É um gerenciamento de bateria, né? Além do gerenciamento do combustível, agora nós temos um gerenciamento de bateria também. Eu estava vendo um pouco da Indy, Fórmula Indy, e estava tendo corrida em Phoenix, né? 250, que eram 250 voltas em Phoenix, e tinha lá a bateria. Ela carregava muito rápido, tá? A bateria. E os pilotos estavam utilizando aquele push to pass, tá? Você aperta o botão, ele te dá mais potência e você vai para frente, vai ganhar mais cavalaria no teu carro e você vai poder impulsionar um pouco mais. Tem 4 pilotos, né? Pelo que a Mari Becker falou nas suas redes sociais, tem 4 pilotos que gostaram bastante dessa nova Fórmula 1. Que obviamente, né, são os 2 pilotos da Mercedes, o George Russell e o Kimi Antonelli. O Lewis Hamilton também está muito empolgado com a Fórmula 1 nova, e o Gabriel Bortoleto, né? Tivemos um bom resultado do Bortoleto nessa estreia da Audi oficialmente como equipe de fábrica, né? Tudo do zero, tudo que tá ali é da Audi, né? Então não tem nada aí de outras equipes, são tudo componentes que eles criaram. E apesar do problema que o Hülkenberg teve com o carro, que ele teve que abandonar, a Audi conseguiu completar a corrida, né? Gabriel conseguiu terminar na 9ª posição, excelente estreia do Gabriel, né? Agora pensando aqui, o Gabriel acabou batendo na sua estreia da temporada, e agora ele consegue pontuar pela Audi, né? Trazendo a Audi pela primeira vez ao Q3, trazendo a Audi para os primeiros 2 pontos da sua história, né? Na Fórmula 1. Isso é muito importante, tanto para a Audi, como principalmente para o Gabriel Bortoleto, né? E é um piloto brasileiro que traz esses pontos para a Audi, né? A Audi que tem aí uma relação com o Brasil, onde que o Senna que trouxe a Audi aqui para o Brasil, né? Então tem mais essa lambuja, vamos colocar assim, essa cereja do bolo. Mas enfim, né? Além do gerenciamento que a gente vai ver, e a Mercedes é a equipe a ser batida, né? Tem aí um conjunto legal, o melhor motor é da Mercedes, né? Tem ali um bom motor da Ford, que a Red Bull conseguiu desenvolver. O motor da Ferrari também tá muito bom, né? O da Audi tá legal, confiável, bacana, né? Mas a gente precisa ver um desenvolvimento do carro muito maior, né? Para a Audi conseguir brigar com as 4 primeiras lá, né? Lembrando que a McLaren, ela tem o motor Mercedes também, né? Então não conta, vamos colocar assim. Mas tá interessante, tá? A largada da Ferrari, meus amigos, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, mas principalmente o Charles. No começo eu vou começar aqui a argumentar com vocês sobre
o que aconteceu nessa corrida de interessante. Logo na volta de apresentação, o Oscar Piastri, ele perdeu o carro, né? E aqui abaixo aqui, ó, para quem brinca de Fórmula 1, sabe muito bem que essa zebra aqui, apesar dele ter passado da zebra, tá? Essa zebra, ela tá baixa. Normalmente essa zebra, ela é um pouco mais alta. E quando o pessoal passa com o carro ali, porque o correto é você passar com as duas rodas em cima dessa zebra, e o pessoal tá passando com a metade do carro em cima. Essa zebra aí, ela tem uma pintura, né, que normalmente o pessoal passa em cima e desliza, tá? Mas o carro do Oscar Piastri, ele deslizou depois. O Oscar Piastri disse, né, que ele ganhou uma potência extra de 100 kilowatts do nada, tá? Ele tava lá e do nada ele ganhou essa potência e acabou perdendo o controle do carro, né? Então, logo na volta de apresentação, o piloto da casa, Oscar Piastri, estampou o muro, né? E, obviamente, que ele não pôde largar, né? Com isso, foi bom pra gente, porque o Bortoleto ganhou uma posição, isso foi muito bom. E na largada, o que eu achei interessante, tá? Que é o que eu frisei aqui. Deixa eu ver onde que... Aqui, tá? Aqui, ó. Tem esse pré-start. Essa temporada de agora parece que... Como é que eu posso falar pra vocês? Mas é tipo carro a álcool, tá? Que você deixa ali um tempo ele esquentando o motor pra você poder sair numa boa. Então essa largada eles precisam ainda encher o turbo, tá? Então eles demoram um pouco de tempo para poder encher o turbo, para poder largar com o carro. Então o que eu achei interessante foi isso, né? De estar escrito ali um pré-início, né? Para o pessoal se preparar. Não sei o que aconteceu, né? Mas eu particularmente eu gosto, né? Daquela coisa das luzes vermelhas e depois acender as verdes, tá? Isso não acontece na Fórmula 1 há muito tempo. É mais fácil apagar as luzes. E quem estava controlando, não sei se deu algum problema, mas a quinta luz ela só deu uma piscada e já apagou. E aquilo ali foi uma trollagem total, porque alguns pilotos ficaram parados. Uma das imagens que o pessoal não trouxe, né? E tem bastante na internet, tá? O Franco Colapinto ele escapa de estampar a traseira da Racing Bulls, acho que do Leon Lawson, tá? Ele consegue sair assim, mas é um pelo, vamos colocar assim, ele consegue sair ali por fora. Para quem achou que o Gabriel Bortoleto fez uma péssima largada, o Bortoleto também teve que driblar um carro que estava à sua frente, né? E isso retarda um pouco a largada desses pilotos. E assim, a largada da Ferrari, mesmo com essa trollagem, né? Que vocês podem ver aqui, ó, o carro o primeiro vermelhinho ali é o carro do Charles Leclerc, que tá largando em quarto lugar. Quarto lugar, não, terceiro, mas ele caiu para quarto lugar. As Mercedes largaram bem, George Russell largou bem, Kimi Antonelli largou mais ou menos, mas o Isaac Hadjar ele conseguiu dar um pulo, né? Um pulo muito grande. E o Charles, ele conseguiu, com esse sistema da largada da Ferrari, ele conseguiu driblar parecia um jogador de futebol, né? Ele conseguiu passar assim, fazer costurar mesmo eles ali na reta, né? E terminar essa primeira curva já em primeiro lugar, né? Então teve ali o Charles Leclerc em primeiro, atrás está o George Russell. O Hamilton não largou assim tão bem para poder estar com o carro emparelhado. O Isaac Hadjar não tinha nada para perder também, jogou o carro meio por cima do Hamilton. O Hamilton deu uma tirada de pé. Achei interessante a largada do Bortoleto por ser uma largada um pouco mais conservadora. Ele quis sair ali ileso e conseguiu, né? Uma ótima largada do Fernando Alonso, que apareceu lá do fundão e já estava na frente do Bortoleto. E depois disso,
né? Tivemos aí 9 voltas muito interessantes, onde que os pilotos trocaram de posições. O que eles estão falando, né, com a nova Fórmula 1 é essas ultrapassagens que foram geradas, mas é um negócio meio artificial, tá? Vamos colocar assim, é uma ultrapassagem meio artificial, não foi uma ultrapassagem mesmo com habilidade, com o motor do carro, né? Ou com a tecnologia nova, com o motor elétrico. É um negócio mais artificial, mas é interessante você ver os pilotos trocando os modos, né? Modo Z, modo X, mas eu vi mais o pessoal usando o modo X, tá? Modo de ataque. Tanto para se defender como para poder atacar. E mais depois de um segundo de distância, quando tava ali essa possibilidade de utilizar esse push to pass, vamos colocar assim, né? Esse overtake que estava ali no volante, eles estavam trocando de posição, né? Tanto o Charles como o Russell. Foi bem interessante esse início de prova, essa confusão que foi as primeiras voltas, né? E depois disso virou um gerenciamento ali de bateria. O carro da Mercedes em gerenciamento de bateria tá fantástico. Tá um foguete, né? O carro da Mercedes, bem balanceado. Você não vê, que é o interessante, né? Você tá fazendo as curvas, né? Você tá na reta, você não vê o piloto trabalhando muito o volante. Você vê ele tranquilo, né? Parecendo passeando no parque ali, sossegado. Você não vê o cara brigando para igual você vê a Fórmula Indy, né? O cara brigando para poder fazer a curva. Ele faz na boa. Então você vê que o carro tá bem equilibrado. Quando vocês verem o piloto virando pouco o volante, virando mais macio, é que o carro tá muito bom, o carro tá muito acertado, o setup tá top, né? Então eles conseguem fazer esse tipo de coisa, conseguem tirar a mais do carro sem estar brigando com a própria máquina, com o próprio carro, tá? Então aí até a volta 9, tivemos aí uma ótima disputa de posições entre o Charles Leclerc e o George Russell. Aí começou a chegar o Lewis Hamilton, começou a chegar o Kimi Antonelli, né? E começou a chegar também o Zac Hadjar com isso, né? E com isso, né? Na volta 11, tivemos o primeiro abandono oficial, né? Da corrida do Zac Hadjar. Teve um problema hidráulico, né? Aparentemente, pela fumaça, o Luciano Burti falou que poderia ser o motor, né? Que deu um pau no motor. E aí, teve um virtual safety car, muita gente entrou no box, o Bortoleto não entrou, as Ferraris também não entraram, né? Mas assim, algumas equipes trocaram esse pneu médio porque estava tendo pouco desgaste do pneu, né? Então eles colocaram aí pneu duro e foram basicamente até o final da prova com esse jogo de pneus, tá? A Ferrari não entrou na primeira, tá? Então aí na volta 13, a Mercedes, né, aproveitando o virtual safety car, aonde que você tem que manter ali uma velocidade talvez de 80 km por hora ou 120, né? Então fica mais tranquilo você entrar no pit, né? Porque você entra com a mesma velocidade que você tá dentro da pista e você ganha aí uma faixa mais ou menos de uns 10, 12 segundos, né? Não sei na prática, né? Mas 10 segundos provavelmente eles ganharam com isso. E depois da parada da Mercedes, parou os dois carros, tá? A Mercedes parou tanto o George Russell e logo em seguida parou o Kimi Antonelli. Na volta 18, Valtteri Bottas teve problema com o carro na entrada do pit lane e deu mais um virtual safety car. Teve uma volta, tá? Quando deu isso, alguns pilotos que não pararam, tá? Que é o caso aí do Bortoleto, Oliver Berman, o Lindblad, né? O Lindblad vai ser complicado falar o nome dele, porque é um trava-língua, né? O Arvin Lindblad. Eles pararam. E a Ferrari, meus amigos, ela não parou. E o Hamilton
falou na primeira lá atrás, pô, vocês deveriam ter parado pelo menos um piloto para tentar uma estratégia diferente. E eles ignoraram totalmente o Hamilton, né? Falou para manter lá o plano pré-estabelecido, e eles tiveram, né? Poderia ter arriscado? Poderia, né? Mas Ferrari sendo Ferrari, né? A Ferrari manteve a sua palavra, e aí depois de algumas voltas, lá para a volta 26, o Charles Leclerc, deixa eu tirar minha cara daqui para poder mostrar para vocês, o Charles Leclerc lá em cima, tá? O 16 lá, ó, ele parou na volta 26 e o Hamilton foi parado na volta 29. Com isso, jovens, tivemos aí a Mercedes lá na frente com o Russell, né? Russell lá na frente, o Antonelli a 7 segundos basicamente, e a Ferrari tomou na cabeça 9 segundos com o Charles Leclerc. Então aqueles 10 segundos que a Mercedes ganhou no Virtual Safety Car é uma hipótese, tá? É uma hipótese. Mas eles não vão dar o braço a torcer, né? Vão falar que talvez mesmo que tivesse parado, eles não iam conseguir passar os Mercedes. Mas poxa vida, se você tem um sistema novo de bateria que te ajuda, um sistema novo de ataque e um contorno, você tá atrás do seu adversário, ele vai gerar vácuo. Então a gente ficou meio sem entender por que a Ferrari não parou eles, ou pelo menos um, por ele ter parado o Hamilton, que deu a ideia. Passe o Hamilton. Mas não, eles não quiseram saber, né? E aí, lá depois da metade da prova, o carro da Audi começou a render um pouco mais e foi aonde que o Gabriel começou a ultrapassar os seus adversários, né? Passou ali o Esteban Ocon, passou também, deixa eu tirar minha cara daqui. Passou também o Gasly, né? Então o Gabriel já estava aí em nono, tá? E aí o final da corrida, só faltou a foto aqui do... Calma aí. Agora sim. Mostrando aí o George Russell passando na linha de chegada, né? Bem perto dele o Kimi Antonelli com 3 segundos. E aí tivemos mostrando ali, né? O Charles Leclerc chegando a 12 segundos atrás do Russell, né? E o Hamilton também chegando perto do Charles Leclerc, né? A 0.6, passando aí nessa linha de chegada, tá? Então é isso, né? Então é isso. A moral da história é essa, né? Tivemos aí uma ótima corrida, assim, né? Dentro do possível. Né? Mais ou menos. Tivemos uma boa corrida, né? Para quem tá olhando o novo regulamento com um pouco de cuidado, né? Agora, para quem gosta do esporte a motor, né? Motor, a combustão, foi complicado. Agora, uma coisa também que foi complicada foi a transmissão, né? Pra gente se adaptar a essa nova transmissão da Globo com EV. Olha, o pessoal tá meio... Faltou um pouco de emoção, será? Só que para quem vai assistir as 24 corridas na Sport TV 3 com a outra equipe, eu sinto uma falta de alma, né? Uma falta de emoção assim mais, sabe? Para você poder narrar assim, pelo menos o começo da corrida e o final. Porque querendo ou não, é uma corrida de carro, não é um futebol, né? Que você tem aquela explosão automática, né? Antigamente, não sei como é que tá hoje, né? O pessoal tem aquela coisa de... Você tem a emoção de falar, né? Expressar a emoção daquele momento especial que é o gol. Mas numa corrida, o momento mais especial é a largada, né? E principalmente a bandeirada, né? Que é o final ali do êxtase da carreira, vamos colocar assim, né? Então, enfim, né?
tivemos aí esta nova Fórmula 1, né? E não sei, acho que são coisas que pra gente poder analisar aí com calma, tranquilo, né? Vamos ver o que vai dar, mas é mais ou menos isso. Vai ser um gerenciamento de bateria, né? Quem gerenciar melhor a bateria vai ter melhores resultados. A gente já viu já a Mercedes fazendo isso muito bem, né? Tá com um carro muito bem equilibrado, tá top, potência, motor, equipe, tudo funcionando certinho, recuperação em cima das adversárias, recuperação em cima das adversidades, já largou na frente com esse 1-2, né? E um cara experiente que pode começar a sonhar com boas colheitas, né? É o George Russell, né? E agora vamos ver se alguém vai fazer frente, né? O Max mesmo saiu de 20º, chegou em sexto, reclamando bastante, né, do carro, principalmente da nova Fórmula 1 aí, que chega uma parte que tá sem a bateria, né? Então tivemos aí bons momentos para quem acompanhou a câmera do Max Verstappen, ele reclamando, batendo no volante, né? Que não tem a bateria. São coisas a se. São coisas novas que precisam estar gerenciando, desenvolvendo, vamos colocar assim, né? E os pilotos também têm que estar preocupados com esse gerenciamento de bateria. É um problema a mais para quem está pilotando ali na Fórmula 1, mas não deixa de ser um pouco divertido, né? Agora vamos ver uma amostra, né? Esse próximo GP da China, tem ali o término do terceiro setor, né? Começo da volta, tem uma reta bacana ali, vamos ver o que pode acontecer, né? Naquele caracol, e principalmente naquela reta oposta, que é gigantesca, né? Como é que vai funcionar esse sistema da bateria, porque, né? Ali os carros chegam a mais ou menos 340, 345 por hora, e eles não vão conseguir fazer toda essa velocidade máxima, né? Fora que os carros estão mais lentos, 3.5 em comparação à Fórmula 1 do ano passado. Bom, é isso, né? Acho que para começo de temporada tá bom demais, falei demais aqui. Gabriel Bortoleto teve uma ótima estreia pela Audi, já pontuou, primeiro completou a corrida, né? Que agora já virou meio que obrigação, mas completou a corrida e principalmente pontuou com a Audi, né? Outra equipe também que foi a Cadillac, né? Terminou a corrida com o Sérgio Pérez, o carro meio que desmontando, né? Mas enfim, conseguiu terminar a corrida, também é legal. Pontos para se destacar: Mercedes top, né? É a top, a equipe a ser batida. Vem aí a Ferrari tentando evoluir, vai trazer a Asa Macarena lá, que é aquela que virou o contrário lá para a China. Max Verstappen, vamos colocar assim, né? Apesar do Isaac Hadjar ter tido ali, as voltas que ele teve foi até que ok, mas não dá para descartar nunca o Max Verstappen. Um desenvolvimento bacana da Haas, principalmente da Racing Bulls, né? Com o motor Ford aí. E a Audi vindo por fora, né? Para tentar tirar alguns pontos aí e tal. O Gasly também é um ponto positivo da Alpine, né? Então temos aí essas equipes em destaque, né? E o declínio por volta ali da Williams, né? A Aston Martin, principalmente, que o pessoal estava muito querendo ver o projeto do Under New, então tá essa briga entre ele e a Honda, né? Então a gente vai ver aí possivelmente coisas novas, né? Ao longo aí depois de Suzuka, né? Que aí nós temos 3 corridas de madrugada, a gente teve agora a Austrália. Jesus amado, vai ter China às 4 da manhã, hein, gente? 4 da manhã, o Grande Prêmio da China. E provavelmente, acho que depois, na semana seguinte, ou 2 semanas de intervalo, o Grande Prêmio do Japão às 3 da manhã. Olha, pra se manter lá com o olho aberto, só com esparadrapo, com muito café. Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final, né? Compartilha, deixa seu like,
Deixe seu comentário, o que você achou dessa nova Fórmula 1. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, valeu pessoal, até a próxima.